Olá a todas e a todos, eu me chamo Bruno Islan Gonçalves dos Santos, eu sou professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em meus estudos em filosofia, eu me interesso muito pelas escolas éticas utilitaristas e pelo consequencialismo, e também ando me interessando bastante sobre a questão da natureza do bem-estar. Então, eu vou falar brevemente hoje sobre a minha palestra intitulada Objetividade e Bem-Estar, que eu irei oferecer no segundo Encontro Nacional de Filosofia do Amapá e no primeiro Encontro Nacional Investigações Filosóficas. Então, quando a gente fala sobre o bem-estar, em filosofia de modo geral, nós estamos nos perguntando sobre o que nos beneficia não instrumentalmente. O que isso quer dizer? Que nós estamos nos perguntando sobre aquilo que nos beneficia, né? Então, tradicionalmente, a gente costuma dividir os elementos que compõem o bem-estar em dois grandes grupos, né? Os elementos subjetivos e os elementos objetivos. Então, por um lado, há tradicionalmente teses puramente subjetivas, que são aquelas que defendem que alguns elementos que compõem o bem-estar, ou todos eles, fazem parte da nossa vida subjetiva. Então, subjetivistas, por assim dizer, defendem que os elementos que compõem o bem-estar são estados mentais, e esses estados mentais são valiosos por si mesmos. O que isso quer dizer é que eles são bons em si, né? E nos beneficiam não instrumentalmente por causa disso. Um grande exemplo são teses hedonistas como a do John Stuart Mill e do Jeremy Bentham. Por outro lado, há filósofos e filósofas contemporâneos que defendem que o que nos beneficia não instrumentalmente não são estados mentais positivos, nem qualquer estado interno de um indivíduo. São coisas objetivas, ou seja, são coisas externas a nós. O que isso quer dizer é que, seja lá o que for que nos beneficia não instrumentalmente, não depende da gente ter um estado mental X ou Y. Então, coisas que nos beneficiam não instrumentalmente e que são objetivos, alguns candidatos, a amizade, por exemplo, realizações significativas e assim por diante. Reparem que essas coisas seriam boas em si mesmo e, então, iriam compor e incrementar o nosso bem-estar. Então, nesse sentido, há ainda quem defende que o bem-estar não é composto nem só por elementos subjetivos, como o prazer, por exemplo, nem só com elementos objetivos, como a amizade, por exemplo, mas sim é composto por ambos os elementos. E esses defensores defendem teorias que nós chamamos de teorias híbridas ou teorias mistas. Mas seja lá qual for os elementos que compõem o bem-estar, todos eles argumentam que essas coisas são boas por si e, por isso, incrementam e compõem o nosso bem-estar. Bem, mas na minha palestra eu estou interessado em saber se é possível a gente fazer uma boa descrição do bem-estar recorrendo apenas a elementos objetivos. Qual é a plausibilidade dessa ideia? É isso que eu estou interessado. E para que a gente chegue nesse resultado, saber, afinal de contas, se elementos puramente objetivos podem compor ou incrementar o nosso bem-estar, a gente vai passar por três problemas, Primeiro, como nós devemos separar o que é supostamente objetivamente valioso para nós do que é supostamente valioso para nós de forma geral, Uma segunda questão é o que faz das coisas objetivamente valiosas para nós. Afinal de contas, se alguns elementos objetivos são valiosos, quais são as propriedades que fazem deles bons por eles mesmos? Ou quais são as propriedades fazedoras de bondade desses elementos? E por fim, mas muito importante, como coisas que são valiosas para nós, mas que são objetivas, estão no mundo, nos beneficiam sem mudar a nossa experiência. Quer dizer, sem que causem em nós algo. E isso a gente chama, nessa discussão, de requerimento de forte ligação ou requerimento de experiência. Então, como uma descrição puramente objetiva do bem-estar respeita o requerimento de experiência. Bem, eu acho que é isso. Então, eu espero todos vocês no dia 20 de novembro, às 15 horas, e até lá!